Existe um episódio de Os Simpsons tão ruim que até os próprios roteiristas admitiram que ele causou sérios danos na série. E o pior é que a ideia desse episódio nem era tão ruim assim. Na verdade, em outras situações, ela poderia ter sido genial. Então, meus amigos, como o episódio The Principal and the Pauper conseguiu virar um dos episódios mais odiados da história dos Simpsons? Porque ele não só contou uma história ruim, esse episódio quebrou algo muito mais importante: a confiança dos espectadores. Pois bem, meus amigos, esse aqui é o episódio número 2 lá da nona temporada de Os Simpsons, lançado lá no ano de 1997, que começa com o Skinner, que está prestes a comemorar seu 20º aniversário como diretor na escola de Springfield. E por incrível que pareça, tudo corre muito bem. E é difícil tudo correr muito bem com o Skinner, até que um homem aleatório afirma ser o verdadeiro Skinner. Do nada, ele entra na sala e fala: "Eu sou o Skinner", apontando para Agnes e dizendo: "Cara, você é minha mãe, eu sou o Skinner de verdade". E em menos de 2 minutos no episódio, tudo é virado de cabeça abaixo. O nosso querido Skinner admite que ele não é o verdadeiro Seymour Skinner e que é apenas um impostor. Quando o Chalmers pergunta ao sargento, o cara que apareceu lá, quem ele realmente é, ele responde que é o sargento Skinner e diz que contaram a história de que ele tinha morrido durante uma missão lá no Vietnã, quando na verdade ele foi capturado e vendido como escravo, e até recentemente ele trabalhava em uma fábrica clandestina de sapatos. O verdadeiro Skinner até então, que já não é mais o verdadeiro, o nosso querido impostor agora, conta a sua história e admite que o seu verdadeiro nome é Armin Tamzarian. Tamzarian então diz que ele é um órfão que cresceu na cidade de Capital City, mas acabou se envolvendo com um juiz depois de roubar uma senhora idosa. Como resultado dos seus crimes, o Armin foi condenado a fazer uma escolha: cumprir sua pena na prisão, alistar-se no exército ou simplesmente pedir desculpas ao juiz e também à senhora. E o que o cara escolheu? Simplesmente ir pra guerra, se alistou no exército. Embora ele ainda desejasse voltar à sua vida antiga, ele diz que esqueceu ela ao conhecer o agora então verdadeiro Skinner, que mostrou para ele um novo sentido na vida. No entanto, quando o Skinner desapareceu durante a missão, o Armin foi então à casa da Agnes para contar tudo o que tinha acontecido com o filho dela. Porém, a Agnes confundiu o Skinner com esse cara aleatório que estava na casa dela. E vendo aquela senhoria completamente desamparada, o Armin pediu demissão e planejou retornar à Capital City para recomeçar a sua vida. Mas a verdade é que ele acabou ficando com agora a sua mãe, a Agnes, no lugar do verdadeiro Skinner. Simplesmente porque ele não teve coragem de contar a verdade pra véia. E essa revelação aqui, logo no começo do episódio, foi desenhada para ser um grande plot twist. Plot twists no começo de episódio geralmente não são comuns, mas isso aqui foi desenhado para realmente causar impacto nos fãs. E causou impacto, mas não funcionou como um plot twist comum. Toda a revelação funciona quase como uma ruptura entre o espectador e a própria série, porque até aquele instante, o Skinner era um dos personagens mais sólidos dos Simpsons, e isso não aconteceu por acaso. Durante anos e anos, a série construiu cuidadosamente, tijolinho por tijolinho, quem aquele cara era. Era um homem reprimido, inseguro, preso emocionalmente à sua mãe e constantemente tentando manter ordem em um ambiente completamente caótico. A dinâmica dele com o Bart funcionava, por exemplo, porque o Skinner representava uma autoridade bem frágil. Ele queria desesperadamente ser respeitado, mas quase nunca conseguia controlar a situação. E essa mistura de rigidez com a incompetência tornava o personagem tão engraçado, bastante humano e profundo, mas também extremamente consistente dentro do universo que a série estava criando para aquele personagem. O mais importante é que tudo ao redor do Skinner reforçava essa construção. A relação sufocante dele com a mãe explicava a grande parte da personalidade ansiosa e passiva do Skinner. A sua relação com a sua, digamos, paixão mostrava um cara que era emocionalmente travado, mas que ainda assim tentava criar algum tipo de conexão adulta com alguém. O Skinner parecia um personagem completo porque suas características conversavam entre si e agregavam à história que ele contava. Existia uma lógica emocional no personagem. Quando Bart desafiava o Skinner, por exemplo, o conflito sempre funcionava porque o público entendia exatamente quem era aquele cara e entendia também por que aquele cara reagia daquela forma. Mas você deve estar se perguntando: carambas, William, por que caceta você está falando isso? Porque esse episódio aqui simplesmente arranca tudo isso que foi construído do Skinner de repente. Do nada, aquele homem não era mais o Skinner. A história que acompanhamos anos e anos, até aquela época, a nona temporada do show, pertencia tecnicamente
a outra pessoa que a gente nem liga, porque o cara apareceu agora. E é nesse momento que nasce a sensação de estranheza que faz esse episódio ficar marcado tão negativamente. Porque o público não reagiu pensando, nossa, que revelação chocante, que coisa maravilhosa. Foi uma reação um pouco mais diferente, uma reação bem mais desconfortável. Eu, por exemplo, quando assisti esse episódio pela primeira vez, comecei a pensar, então, pera um pouquinho, tudo aquilo que eu conhecia sobre esse cara era uma mentira? E essa sensação que eu senti e muitas pessoas também sentiram é bem perigosa para uma série longa, porque ela não afeta apenas um episódio, ela começa a afetar tudo que o público acreditou sobre qualquer coisa da série. Mas ainda tem muito mais episódio para a gente dissecar e continuar a nossa análise. Pois bem, o episódio continua e logo o sargento que assumiu o lugar do Skinner se torna o novo diretor da escola, do nada também, pois ele afirma que tinha a intenção de ser diretor da escola primária de Springfield simplesmente porque ele quer. Ele então aceita o cargo, porque a galera oferece ele do nada mesmo, mas o verdadeiro Skinner se vê isolado pelos moradores da cidade depois de repreender o Bart grosseiramente, porque o maluco é do exército, né? Então o cara realmente sabe colocar rédeas nas coisas. Diferente do antigo Skinner, esse novo aqui tem uma breve discussão com sua mãe, depois de chegar tarde em casa e muito bêbado. Ele até xinga a véia por tentar protegê-lo ou super protegê-lo como ela fazia com o antigo Skinner. E a nossa querida Agnes começa a sentir falta do antigo Armin, na verdade o novo Armin, né? O antigo Skinner, que morou com ela por 26 anos e nunca disse uma palavra ruim para sua mãe. Aliás, vale ressaltar, a cidade simplesmente chutou o antigo Skinner e falou, cara, não queremos mais saber de você, você é um mentiroso. Pois bem, no supermercado, a Agnes reclama com a Marge sobre o novo sargento Skinner e a maneira como ele se comporta perto dela. Até a Edna admite que o Armin pode ter sido um otário, mas ele era sempre simpático, muito melhor do que o sargento Skinner. Os Simpsons então bolam um plano, aqueles planos maravilhosos, para trazer o Armin de volta a Springfield, indo até a cidade de Capital City para buscá-lo. Só que o nosso querido antigo Skinner não quer voltar, cara, ele tá deprimido pra cacete, e diz que voltar seria um grande erro. Só que a Agnes, cara, cala a boca dele na hora, fala, cara, eu fiquei com você, você foi meu filho por 26 anos, e você foi a única pessoa nesse tempo que me chamou de mãe. Você não vai ser covarde o suficiente para simplesmente não voltar, né, seu filho da mãe? E numa parte muito emocionante, ela diz que ama mais o Armin Tamzarian do que o seu verdadeiro filho. Antes da gente progredir com a história do episódio, que vai ter um desfecho tão ruim quanto o começo dessa história, o mais curioso sobre esse episódio é a ideia central dele, que isoladamente não é ruim, cara. Na verdade, pelo contrário, um homem vivendo há décadas sobre a identidade de outra pessoa é um conceito muito legal. Existe drama, tem uma tragédia, potencial psicológico na história. O próprio episódio tenta vender isso durante o flashback do Armin Tamzarian, um jovem muito problemático que encontra propósito no exército, cria admiração pelo verdadeiro Skimmer e acaba assumindo sua identidade após um mal-entendido com a velhinha. Em outro contexto, isso poderia realmente ser uma história legal. O problema é onde essa história foi aplicada, é o contexto realmente, porque os roteiristas não escolheram um personagem secundário aleatório, que a gente vai falar no final desse vídeo. Eles escolheram justamente um dos pilares emocionais da série, um cara que realmente importa para os espectadores. O episódio inteiro parece construído ao redor da revelação, como se o objetivo principal fosse fazer a gente, espectadores, dizer caramba, o quê? Nossa, que coisa sensacional. Mas quando uma série começa pela pergunta qual seria a revelação mais chocante possível, em vez de isso faria sentido para esse personagem, o risco aumenta pra caramba. Repara, por exemplo, como praticamente nada na história anterior do Skinner apontava para isso. Não existia um comportamento estranho, aquele detalhe bem obscuro recorrente, uma pista que o show deu que isso iria acontecer. A série claramente confundiu surpresa com profundidade. Existem alguns twists que funcionam porque mudam nossa percepção sobre algo sem destruir a essência desse personagem, dessa história, de qualquer coisa. Mas aqui acontece o contrário. Mas a história continua e o plano dos Simpsons de trazer o nosso querido Skinner de volta também continua. Após retornar a Springfield, o Armin enfrenta a resistência tanto do superintendente Chalmers quanto do prefeito Quimby, que não querem o seu retorno. No entanto, Homer os convence a perdoar o Armin e permitir que ele retome a sua identidade de diretor Skinner, ressaltando que ele, Agnes e os outros que resgataram não se importam com o fato dele ter mentido. Simplesmente assim. Depois de perguntar se alguém se importa com ele ter mentido, todos falam, cara,
Eu realmente não ligo. O verdadeiro Skinner tenta se defender, lembrando a todos que ele é o verdadeiro Skinner e que ele se sacrificou pelas pessoas e por seu país. Esse final aqui é tão interessante quanto o começo. Presta atenção. O cara simplesmente se recusa a abandonar o seu emprego e sua dignidade só porque o povo de Springfield prefere o maluco que é impostor ao verdadeiro Skinner. Só que os moradores simplesmente obrigam o maluco a ir embora. O antigo Skinner agora retoma e é o novo Skinner, o verdadeiro Skinner de novo. E o juiz de Springfield, cara, isso aqui é maravilhoso. Eles passam uma lei, cara, dizendo que ninguém deve mencionar o nome de Tamzarian novamente, sob pena de tortura, fazendo tudo voltar ao normal e os 20 minutos desse episódio terem sido jogados no lixo. Isso porque, já no começo, eles jogaram todas as 9 temporadas do Skinner no lixo, simplesmente para no final ir lá no cesto de lixo e pegar elas de novo. E essa é a parte mais frustrante do episódio, a forma como ele lida com as consequências do que foi dito no episódio. Porque depois de destruir completamente a identidade do Skinner, a série simplesmente decide apertar um botão de reset e agir como se nada tivesse acontecido. O verdadeiro Skinner é colocado em um trem, mandado embora de Springfield, e o juiz literalmente decreta que ninguém mais deve mencionar nada sobre o ocorrido. Isso gera uma reação muito estranha na gente que está assistindo. É como se a série tivesse bagunçado emocionalmente um personagem importante só pelo impacto momentâneo, para depois dizer: cara, relaxa, foi só uma brincadeira, tá de boa. O problema é que quando uma história mexe num personagem tão consolidado, o público não simplesmente esquece e volta ao normal. A confiança já foi quebrada, já foi tudo pro cacete. Mas e se eu te falar que isso poderia ter funcionado? Tudo bem, eu critiquei durante 11 minutos a decisão criativa desse episódio, mas ela poderia ter funcionado. Se liga, os Simpsons tentaram isso de novo em outro episódio e deu certo, mudar completamente a história de um personagem do nada. Tem uma piada isolada que fez muito sucesso com o personagem Martin, que é revelado ser um policial adulto disfarçado de criança o tempo inteiro. Eu confesso, isso aqui é genial. É absurdo e completamente inesperado. E funciona, primeiro, porque o episódio entende o próprio tom. É uma piada isolada, não é uma construção da série nem do personagem. Segundo, porque o próprio Martin nunca foi um dos pilares emocionais da série, algo que eu falei no comecinho desse vídeo. Não se mexe com um cara que é tão importante emocionalmente numa série. Talvez essa seja a maior diferença entre os dois. O twist do Martin é engraçado pra cacete, porque ele adiciona uma camada a um personagem secundário que não tinha tanta profundidade. Já a reviravolta do Skinner faz completamente o contrário. Em vez de expandir o personagem, ela esvazia tudo o que conhecíamos sobre ele. E aí tá a grande diferença entre funcionar e ser um desastre. Um twist, uma reviravolta, acrescenta profundidade em algo que não era nada profundo. Já outro remove a profundidade de algo que levou anos para ser construído. Mas e você, meu querido? O que você acha desse episódio? Você acha que é uma traição completa ao fã de Os Simpsons? Já deixe aqui o seu comentário. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like maravilhoso. E se gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima.